Só que à época, eu até disse assim, olha, eu não vou me adentrar mais em detalhes na Corte Internacional de Justiça, porque depois nós vamos falar das cortes internacionais. Óbvio que nós não esgotaremos todas, mas nós falaremos da Corte Internacional de Justiça, do Tribunal Penal Internacional, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que são as que mais são solicitadas em exame de prova. Detalhe, se vocês começarem a fazer a prova, inclusive, no final de semana, vou dar uma olhada na prova de Direito Internacional. Busquem resolver as questões de assuntos que nós já abordamos em sala. Corte Internacional, Tribunal Penal Internacional é um assunto que ainda vai ser ministrado. Então, questão que trata desse assunto, não tenta resolver. A não ser que você vai fazer o seu estudo autodidata. Também, claro, fique à vontade. Mas simplesmente você chutar ou ir na cola de quem fez, não vai funcionar. Você não vai conseguir avaliar se você entendeu. Então, espero o assunto ser ministrado a tempo suficiente para a entrega da prova. Nós teremos aula até o dia 12, né? Ou seja, até o dia 12 de junho, que é o dia da entrega. Se você deixar uma questãozinha lá para responder depois que terminar a prova, você tem para entregar até às 10 da noite. Repito, é viável, tá certo? É só uma sugestão. Então, a gente vai falar da Corte Internacional de Justiça, que é uma corte que está localizada em Haia, tá? Países Baixos, Holanda, e que, quando ela é abordada em prova, que ela é uma corte extremamente importante, ela vai ser abordada como CIJ, como Corte de Haia, ou Corte Internacional de Justiça. É bem comum que nas provas de exame de ordem também, quando o examinador coloca, mesmo que ele coloque Corte de Haia, ele geralmente coloca Corte Internacional de Justiça, tá? Mas, repito, todas essas três formas de um enunciado trazer se remetem à mesma corte, Corte Internacional de Justiça. Bom dia, Janaína, acho que com você eu não tinha falado, estou te vendo aqui também. Para quem entrou depois, gente, tem mais gente aqui agora, bom dia, tá? Que eu não falei nominalmente. Bom, este aqui é lindo, para vocês verem como é lindo, tá? É o Palácio da Paz, a edificação é chamada de Palácio da Paz, e aqui é o interior, tá? Durante um julgamento. Então, são 15 ministros, e aqui como é que funciona. Então, a gente vai ver hoje o que essa corte julga, como ela funciona, como são escolhidos os juízes, mandato, todas essas questões. E cada uma eu falo, olha, já foi questão, já foi exame de ordem, isso aqui já foi exame de ordem, como a gente tem feito, tá bom? Bom, primeira coisa importante, essa Corte Internacional de Justiça, CIJ, ou Corte de Haia, ela não é independente. Em que aspecto? Ela é um órgão da Organização das Nações Unidas. Ela é o órgão jurisdicional da ONU, ok? E com uma questão extremamente importante, ela é um órgão que julga países, julga estados. Eu sempre digo que na hora do exame de ordem, às vezes a pessoa fica tão nervosa que aparece lá a questão Corte Internacional de Justiça e aparece Tribunal Penal Internacional. Aí você fala, meu Deus, que julga o quê? Cada pessoa tem a sua forma de criar mnemônica, que é uma forma de você aprender, assimilar o conteúdo. Tribunal Penal Internacional, que é o nosso próximo assunto, penal, pessoas. Então, o Tribunal Penal Internacional julga pessoas. A Corte Internacional de Justiça vinculada à ONU reúne o quê? Países, estados. Então, o que a Corte Internacional de Justiça julga? Estados, julga países, tá? Essa corte, ela foi criada já em 1945, quando a ONU foi criada também. O primeiro julgamento dela só vai acontecer depois, tá? Mas ela é criada em 1945. Isso aqui, tudo que eu coloquei aqui embaixo, deixa eu reduzir aqui para vocês. Diminuir. Na realidade, eu já falei, tá? Só estou abrindo aqui para que vocês visualizem. Bom, em 45, quando essa corte ela é criada, ela vem substituir uma anterior, mas vale ressaltar que não é questão de prova, apenas para que vocês saibam no contexto histórico, existia uma corte chamada Corte Permanente de Justiça Internacional. Esse palácio, onde é a sede da Corte Internacional de Justiça hoje, é o mesmo local da corte anterior. Aqui eu coloquei uma foto mostrando aqui a corte anterior, inclusive em preto e branco, porque não tinha nenhuma foto colorida da época de 1922 aqui,
tá? Essa corte aqui, ela funcionou pouco tempo, e embora a Corte Internacional de Justiça tenha se baseado, e grande parte do seu estatuto hoje tenha sido uma continuidade do que essa corte aqui internacional já tinha como diretriz, como regra e tudo mais, a Corte Internacional de Justiça hoje, ela sem dúvida é muito mais forte, ela tem muito mais representatividade internacional do que essa Corte Permanente de Justiça Internacional. Isso aqui, minha gente, essa corte, quando ela existia, isso antecedia a Segunda Guerra Mundial. Quando acontece a Segunda Guerra Mundial, é desfeita a Liga das Nações, que é aquela entidade que é antes da ONU, e os organismos que existiam internacionalmente até ali tiveram a sua credibilidade arranhada, tá? Então, eu repito, essa corte aqui, ela existe, nunca foi questão de prova, mas é importante que vocês saibam que a Corte Internacional de Justiça, ela não é a primeira a ser criada para julgar estados, mas a notoriedade que existe, sem dúvida, é com a Corte Internacional de Justiça hoje, tá? Vinculada à ONU, e que tem todas as especificidades que a gente vai aprender aqui. Essa corte, ela é regida por um documento, então, que é um estatuto, que é o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Vale ressaltar, inclusive, que esse é um documento que nós falamos dele também lá no comecinho do semestre, quando nós falamos das fontes de direito internacional público, nós falamos no Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Nesse estatuto, existem as fontes de direito internacional. E aí foi quando nós tivemos aula, nós falamos sobre a questão dos tratados, falamos sobre a questão dos costumes, como é que funciona isso, como fonte de direito internacional público. Até aí, tranquilo? Alguma dúvida? Oi, Eurípides, bom dia. Estava assistindo sua falta. Bom dia. Vejam só, existe na corte uma dupla função, tá? A busca, sem dúvida, inicial é você resolver controvérsias entre países. Porque, gente, os países assinam tratados e ratificam esses tratados. Ela foi criada em 45, Eurípides. Em 22 é a corte que existia, que já julgava estados e que veio antes da Corte Internacional de Justiça, a chamada Corte Permanente Internacional. Mas essa Corte de 22 não é questão de prova, é só para que historicamente você saiba que existiu uma instituição antes que também tinha a responsabilidade de julgar estados, mas ela funcionou por pouco tempo, tá? A Corte Internacional de Justiça hoje, que vinculada à ONU e tudo, ela tem muito mais representatividade. Essa Corte Internacional de Justiça, ela vai ter uma dupla funcionalidade, um duplo objetivo. Um é solucionar os litígios, porque mesmo os estados ratificando tratados, fazendo acordos, às vezes há divergências, às vezes há desrespeito a tratados internacionais, às vezes há violação às questões representativas e importantes dos princípios dos direitos internacionais, respeito à soberania, à questão territorial. Então, essa corte, ela vai se preocupar em resolver esses conflitos. Isso aqui é uma solução que, quando nós estudamos as soluções que podem ser dadas nos conflitos internacionais, quando eu busco a solução por meio de uma corte, eu estou buscando que tipo de solução para resolver o meu problema? Lembra que nós tivemos aquelas soluções às negociações diplomáticas? Lembram dessa aula? Isso foi lá a primeira unidade. Quando eu busco uma corte, eu estou procurando que tipo de solução para resolver o conflito? Quem lembra? Isso aqui é uma relação, isso aqui é uma solução política, isso aqui é uma solução diplomática, isso aqui é uma solução o quê? Quem lembra? É bem simples a resposta, é uma resposta dentro do nosso cotidiano. Não, não é política, Eurípides. Política seria se fosse uma organização internacional, não é diplomática, Robson. Quando você busca a justiça, gente, é uma solução o quê? Jurisdicional, minha gente. É uma solução jurisdicional.
Então, você tem a solução política se você, por exemplo, busca a ajuda da Organização Mundial do Comércio, a OMC, se você busca a questão da ONU enquanto ONU como um todo, e assim sucessivamente. Aí entra nessa lógica do Eurípides, é uma solução com viés político. Solução diplomática, Robson, são aqueles exemplos que nós aprendemos, aquelas espécies que você tem, por exemplo, a negociação direta, onde os países próprios se acertam e se resolvem, os bons ofícios, quando um terceiro vem, se aproxima e busca ajudar a resolver o conflito, tá? Não confundam. Quando você busca a corte, você está buscando uma solução jurisdicional, ok? Bom, segunda questão, o que a corte também faz? A corte, ela emite pareceres sobre questões jurídicas. Só que quem pode submeter esse pedido de parecer jurídico são os órgãos da ONU, tá? Então, Conselho de Segurança, Assembleia, organismos que a ONU autorize. Não são os estados que vão pedir esse parecer jurídico. Por quê? Porque você imagine que só de membros da ONU você tem 193. Se cada país, para resolver uma questão jurídica pessoal, algum tipo de tratado que ele queira promover ou participar, ele fique buscando pareceres consultivos da Corte Internacional de Justiça, haveria uma demanda sem fim. Perfeito? Então, ela julga a questão dos estados e a questão da questão de consultoria, digamos assim, dos pareceres, será dado aos organismos que solicitarem da ONU ou autorizados pela ONU, tá bom? Bom, aqui nós já falamos, a Corte Internacional de Justiça julga países, julga estados, não julga pessoas, perfeito? Um estado, ele pode ser preso, minha gente, como é que um estado vai ser punido? Qual é a punição que um estado pode ter? Estou falando que julga estado, mas qual é a sanção contra um estado? Quem me diz aí? Poderia ser banido, professora? Não entendi, Ana. Ele poderia ser banido de algum acordo, assim? Perdão, não entendi. Repete. Ele poderia ser banido de algum acordo que eles tivessem sido discutido ou não beneficiado por alguma coisa? Eu esqueci o nome. Sim, isso aí já seria uma segunda providência quando você usa assim, um critério mais contundente, tá? Mas isso poderia ser. Mas, inicialmente, a corte, quando ela julga, o tipo de aplicação em relação ao país é financeira, tá? Os países são penalizados com pagamentos de indenização, vocês vão ver aqui, tá? É o mais comum. E aí, óbvio, são indenizações bem significativas. Pode ter que fazer alguma tratativa pública e tudo mais, perfeito. Já essa questão de quando você disse, não é uma expressão ser banido, mas ser, vamos colocar assim, ser retirado de algum organismo político, alguma coisa assim, já vem a ser, dependendo da gravidade, obviamente, se ele não cumprir aquilo que foi estabelecido, tá? É como se já fosse uma segunda penalidade bem mais forte. A primeira sempre se busca a questão indenizatória, até porque para os países que são os vencedores nessas disputas, é muito mais interessante ganhar recursos do país vencido do que qualquer outra coisa, tá bom? Entenderam, Igor e Ana? Que vocês comentaram aqui. Bom, então, aquilo que eu falei para vocês, tá? Quem pede, então, esse parecer consultivo, a Assembleia, o Conselho de Segurança, extraordinariamente, podem pedir órgãos e agências especializados autorizados pela ONU, tá? Então, não são os estados que podem pedir parecer consultivo, já foi questão de exame de ordem também. Quem pede são organismos da ONU ou, excepcionalmente, aqueles que a ONU autorize. É uma questão óbvia, né? Você não pode ficar demandando a Corte Internacional de Justiça para fazer parecer consultivo. Cada país tem soberania, cada país tem corpo jurídico, tem corpo técnico, então tem como resolver isso. Professora, a primeira questão que a senhora perguntou, meu sinal caiu aqui, eu não ouvi a resposta sobre que tipo de conflito, se ele é político, eu falei do tipo de indenização, que o mais comum
é que sejam aplicadas, que o país seja condenado a pagamento de indenização. Uhum. Mas é uma solução política, no caso, então, ou diplomática? Não, você está voltando na questão política, vamos lá, não. Nós aprendemos lá atrás, na solução de conflitos, que existem meios diplomáticos, que existem meios políticos, que existem meios jurisdicionais. Aí eu falei para vocês que negociação diplomática, que foi o que o Robson falou, é aquela negociação que são várias espécies, entre elas, aquela espécie onde os dois países conversam, negociação direta, os bons ofícios, onde você tem um terceiro que, mesmo sem emitir opinião sobre aquele litígio, sobre o caso concreto, ele vai ajudar a aproximar os dois países, e outros casos. E o seu caso, que você disse que seria um modelo de solução política, não é política, aqui é uma corte internacional, é uma solução jurisdicional. Seria uma solução política se fosse um organismo internacional, por exemplo, uma OMC, Organização Mundial do Comércio, interferindo na solução do conflito. Entendeu, Eurípides? Entendi. Então tá. Perfeito? Aqui a questão é a seguinte, ó, ela tem dupla funcionalidade, né? A primeira é solucionar esses conflitos, e a segunda, tratar da saída de algum membro. Não. A Corte Internacional de Justiça tem dois objetivos específicos, tá? Tem duas funções. Uhum. A primeira é o julgamento dos estados que se envolvem em litígio, primeira questão. E o segundo, ela também tem uma função consultiva, ela emite pareceres jurídicos. Mas só que não é qualquer um que pode chegar lá na corte, bater a porta da corte e falar, olha, eu queria um parecer jurídico sobre isso. Quem pode pedir esse parecer jurídico são os organismos da ONU. Então, por exemplo, o Conselho de Segurança pode pedir, a Assembleia Geral, e órgãos agências da ONU que sejam autorizados pela ONU a solicitar. Não pode um país simplesmente chegar lá na Corte Internacional de Justiça e dizer que quer um parecer consultivo sobre algo. Por quê? Porque haveria uma demanda sem fim, Eurípides. 193 países membros da ONU. Cada país é soberano, cada país tem seu corpo técnico, tem seu corpo jurídico, tem a sua elite pensante juridicamente. Então, eles têm que aprender a resolver as questões internamente, e não ficar batendo a porta da Corte Internacional de Justiça para pedir parecer. Entendeu a ideia? Sim, ficou claro. Tá? E para alguém tem alguma dúvida ainda sobre essa parte que foi dita? Ou tá tranquilo? Tranquilo? Tá. Então, vamos lá. Como é essa composição da corte, tá? Que tem uma fotinha também para vocês visualizarem. São 15 magistrados. Esses magistrados, eles vão ser eleitos por 9 anos. Vejam que os mandatos nas cortes não são curtos, né? Eles visam, assim, que a pessoa possa permanecer mais tempo, azeitar o conhecimento, a análise. Bom, então eles são eleitos com o primeiro mandato por 9 anos. Quem elege vai ser a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança da ONU, em votações distintas. Esses nomes, eles vão ser indicados, e aí a Assembleia se reúne com essa lista de indicação e o Conselho idem, em reuniões separadas, em escrutínio secreto. O que é escrutínio? Votação secreta, e eles fazem esse processo de eleição. Importante saber que, obviamente, vou dizer os requisitos para que uma pessoa consiga chegar a esse cargo, ou se candidatar a esse cargo, mas é importante saber que não existem 2 magistrados ocupando essas cadeiras aqui da mesma nacionalidade. Então, você não tem aqui 2 brasileiros, 2 estadunidenses, 2 canadenses, não. Quando eles são escolhidos, eles têm, no caso, uma nacionalidade vai ter apenas um deles lá, caso o dele, dessa nacionalidade, seja escolhido, perfeito? Outra questão, o mandato é de 9 anos, mas eles podem se candidatar a uma reeleição por um novo mandato de igual período. Geralmente, a cada 3 anos, é feito o processo, quase mais como funciona no Senado, né, na escolha dos senadores, para se fazer a renovação da terça parte da corte. Então, a cada 3 anos, você vai ter a escolha de mais 5.
e eu reitero, eles podem ser reeleitos por mais um mandato de igual período. Então, na prática, um magistrado da Corte Internacional de Justiça pode permanecer lá por até 18 anos, tá? O que esses magistrados precisam ter? Primeiro, é importante destacar que eles não estão lá, minha gente, representando o país. O Brasil, por exemplo, já teve magistrados lá e tem o primeiro, que eu acho que vocês também vão lembrar que eu comentei isso quando eu falei de ONU. Você teve Rui Barbosa, que foi escolhido como primeiro, mas Rui Barbosa morre e não assume. Isso nunca foi questão de prova, repito apenas para que vocês saibam. Então, Rui Barbosa não chegou a emitir nenhum parecer, nada, dentro da Corte Internacional de Justiça, mas foi o primeiro escolhido, sem dúvida nenhuma, escolhido pela notoriedade de Rui Barbosa, ok? Quem nós temos hoje lá? Nós temos Cansado Trindade. Ele é autor de livros, inclusive é um dos que eu incluí nas referências bibliográficas. Então, ele está lá desde 2009, e o mandato dele vai até 2027. Perfeito? Repito, ele é autor de livro de direito internacional, a foto dele é essa aqui, ok? Então, o Brasil tem tido notoriedade em conseguir eleger magistrados para fazer parte da Corte Internacional de Justiça. Agora, não é qualquer um que consegue ter a aprovação para se sentar nessa cadeira. E detalhe, da mesma maneira que nós esperamos dos juízes aqui, no nosso ordenamento jurídico doméstico, que os juízes que representam o Poder Judiciário sejam imparciais, sejam isentos, nos seus julgamentos, avaliem por meio da análise da lei, então, a mesma coisa na Corte Internacional de Justiça. Eles não estão lá representando, Cansado Trindade não está lá representando o Brasil. Cansado Trindade é um brasileiro que, por ter conduta ilibada, conhecimento reconhecido no direito internacional, reconhecido em relação às questões da ONU, ele conseguiu se eleger para esse mandato de 9 anos, e repito, sendo renovável por mais 9, e vai estar lá julgando causas que envolvam quaisquer países, inclusive o Brasil, mas ele não pode julgar a favor do Brasil porque ele é um brasileiro, entenderam isso? Eles não estão lá representando a nacionalidade a qual pertencem, tá? Tranquilo? Bom, como é que esse magistrado consegue chegar lá, né? Então, ele tem de ter exatamente exercido funções judiciais importantes nos países. Eles efetivamente já saem tendo experiência no funcionamento sobre ONU, sobre Corte Internacional de Justiça. Eles têm que ter esse conhecimento efetivo. Eles têm que dominar os idiomas que são os idiomas principais da Corte Internacional de Justiça. Tudo na Corte Internacional de Justiça vai ser em inglês e em francês, são os 2 idiomas. Então, esses magistrados precisam ter essa fluência no idioma. Eles têm, repito, que ter competência na matéria de direito internacional. Detalhe, existe o artigo 9º do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que diz que a composição da Corte deve refletir as grandes civilizações e os principais sistemas jurídicos do mundo, tá? Isso aqui está escrito no artigo 9º. Vale dizer que isso aqui é um critério bem subjetivo, incorporado pela ONU, com a ideia de pensar o seguinte: de repente um país indica alguém que realmente tem um notório saber, seja uma pessoa de uma conduta ilibada, mas é aquele país que é um país ditador, é um país que as coisas não fazem valer, o direito efetivamente não é respeitado. Então, não necessariamente a gente precisa votar nesta pessoa, porque ele é um jurista conceituado. De repente, ele vem, infelizmente, de uma nação que não representa os principais sistemas jurídicos do mundo. Então, eu posso simplesmente colocar o nome dele à margem do processo de escolha, tá? Então, isso aqui, esse artigo 9º, ele tem um viés bastante político e subjetivo. É uma maneira de frear e colocar assim, para se tornar um magistrado da corte, não basta você ser alguém que tenha notório saber jurídico na área de direito internacional. Você precisa também estar ali numa vitrine
onde o mundo inteiro olha e se sente representado por ordenamentos jurídicos fortes, ordenamentos jurídicos justos, robustos, tá? E aqui eu aproveito para fazer fazer um gancho, a Venezuela, por exemplo. Vou dar outra história, Eurípides, que uma notícia super fresquinha nessa área de direito internacional, né? A China acabou de aprovar o seu primeiro Código Civil, gente. Primeiro Código Civil da China. Para vocês terem ideia, esse Código Civil vinha sendo discutido desde 1950. E agora, esses 3 últimos dias aí, houve a aprovação. Então, vamos ver o que vai acontecer por aí. Porque é um código que foi duramente criado, construído, para vocês verem a dificuldade de você conseguir aprovar alguma coisa lá. E vai tratar de uma série de questões, tá? Inclusive divórcio, casamento, bem, sucessão, família, tudo isso. De antemão, eu posso dizer a vocês que em relação ao casamento, eles são omissos, eles não colocam, que não essa questão do casamento de pessoas do mesmo gênero, tá? Isso está de fora do Código Civil, assim também como a questão do concubinato, eles também não estão abordando isso. Mas como qualquer código, é igual a nós, quando fazemos qualquer alteração, existe o período de vacância, existe o período que você vai percebendo, os legisladores vão percebendo que existem brechas aqui, ou necessidades de a sociedade, de responder à sociedade em outras questões, então é provável que esse código venha a ser ainda bem aprimorado. Não tão facilmente, porque as coisas lá são muito rígidas, mas sem dúvida esse é um passo importante dentro da ideia do direito. Principalmente porque a China, por ter todo esse crescimento econômico, está aí hoje em dia brigando, né, pelos espaços que os Estados Unidos sempre dominaram. Ter um ordenamento jurídico que possa ser respeitado é extremamente importante. A China entrou para fazer parte da ONU, como eu contei para vocês em aulas anteriores, por uma mera questão geográfica. Ela não participou, não foi uma das vencedoras da Segunda Guerra, nem nada. Entrou ali para, numa necessidade de poder fazer frente ao Japão. Conseguiu, quer dizer, talvez sem ter a consciência, a China conseguiu esse lugar fantástico de estar entre os 5 países que são permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Isso já fez dela, e ela talvez nem tivesse ideia naquela época, uma potência com muita chance de domínio, de projeção mundial. Não tinha consciência, certamente. E depois de tudo que foi acontecendo com a China, o crescimento absurdo do PIB durante 3 décadas, com 2 dígitos, a gente fica brigando para crescer 1%, 2%, eles crescendo 10%, 15%, 20%, copiando o mundo inteiro num primeiro momento, obviamente, abrindo o mercado para ter empresas lá, só que o corpo diretivo sempre tinha que ter chineses, os chineses aprendendo tudo, logicamente, pirataria pura, no aspecto de entender todos os projetos, entender com mais velocidade, e aí agora ela está aí essa potência toda disputando espaços. É óbvio que conseguir aprovar essa questão do Código Civil, assim como foi muito importante quando a China declarou abertura comercial para o mundo, né, se transformando numa economia, em tese, em aspas, aberta, isso foi bastante importante. Então, está a China aí, e essa é a novidade. Mas, complementando Eurípides aí, exatamente, Venezuela vive com questões políticas, a questão da falta de respeito à soberania, às instituições e tudo mais. Tudo isso enfraquece. Por isso é que eu sempre faço essa ressalva. Juliana, é ditatorial, só que hoje essa ideia de ditatorial ela tem que ser bem colocada, tá? Porque, veja, embora a gente tenha um partido comunista na China, você tem uma coisa chamada liberdade de mercado. Porque quando a gente fala em partido comunista, o que você tem a ideia? É a ideia de um planejamento econômico, onde tudo é cumprido, esquece. A China venceu essa etapa. Ela é dirigida por um partido comunista, mas que ela tem a chamada economia aberta. Que economia aberta? É uma economia extremamente capitalista, que lida com N países, que tem importação e exportação, que pensa a balança comercial, que está visando, minha gente, a China hoje, as áreas das chamadas zonas econômicas especiais, que é a ZE, elas quase que trabalham 24 horas por dia na produção de equipamentos, computadores,
chips de todos os tipos e maneiras para ser exportado para o mundo inteiro. Então, a China, ela é sim regida pelo Partido Comunista, existe sim a ideia da ditadura, mas aí quando você vai para a economia é uma coisa muito louca, porque não é aquela economia planificada da União Soviética, atual Federação Russa, não é aquela ideia cubana, não, é livre comércio, claro, com as regras chinesas, tá? Sim, então, isso aqui, Corona, Igor, né? Olha, aquela teoria da conspiração do a China fez de propósito e liberou para o mundo, eu tenho minhas ressalvas, tá? Mas dizer que é uma pujança é indiscutível. Dizer que é um território que ele ganha dos dois lados, porque ele tem uma população gigante, como vocês sabem, a maior população mundial, então ele é um mercado consumidor por excelência. Todos os países em sã consciência, o Brasil não é exceção, e o Brasil tem relações comerciais com a China desde a década de 70, para vocês terem ideia, ou seja, período de altamente Guerra Fria, União Soviética brigando com os Estados Unidos, e a China e o Brasil já tinham uma relação comercial forte. Não tem como você dizer assim, não, eu vou exportar para o mundo, mas a China não me interessa, nenhum país tem essa ideia. Os próprios Estados Unidos que vivem em rota de colisão com a China hoje, por quê? Eles brigam pelos mesmos espaços, mas eles têm N relações comerciais, N, várias, tá? Então, achar que a história do corona aí, eu acho que não é bem por aí. Mas que a China, ela é fascinante. Eu penso assim, ela é fascinante quando você começa a pensar em política, economia, direito, né? Entender um pouco como funciona um pouco daquilo tudo, a questão da elevada pobreza e o senso de trabalho e de responsabilidade daqueles cidadãos, é muita coisa, uma efervescência muito grande dentro da China, tá? Bom, então, repito, só para concluir aqui, então, só isso aqui, de que essa ideia de grandes civilizações é algo que é bem político, tá? Mas que faz parte na escolha também, ok? Bom, como é que um país, ele consegue se submeter à jurisdição da Corte Internacional de Justiça? Se vier o 5G, a China terá acesso a todo tipo de informações. Val, acho que só a China não, Val. Hoje, minha gente, quem é hoje que tem ainda a inocência, a ingenuidade de achar que a gente consegue se manter como um cidadão, se manter omisso, né? Onde é que a gente consegue isso? Hoje em dia, você coloca seu nome lá, procura no Google para ver. Triste. E tudo que você nem imaginava. Enfim, a nossa vida é altamente devassada. Hoje, eu não sei vocês, mas, por exemplo, se abriu um monte de coisa para você fazer pela internet a partir do momento da pandemia, né? Desde as inscrições, desde as lives, desde as inscrições em cursos que se colocaram como gratuitos, mas que na realidade você faz a inscrição, nem chega o material e tal. Quando você estabelece, por exemplo, essa plataforma, o que acontece? A plataforma te pergunta se você permite acesso às suas imagens, acesso a... gente, tudo isso é nuvem, é você abrindo portas do seu espaço, da sua privacidade, para que as suas informações sejam mexidas e remexidas o tempo todo, tá? Então, achar que dependemos de uma 5G da China, eu acho que não precisa nem isso. A gente já a nossa vida, a nossa intimidade, as nossas contas bancárias, se você deve, se você tem dinheiro, tudo isso, ó. Basta alguém querer que ele chegue nessa informação. Bom, como é que essa corte, então, como é que o Estado ele vai se submeter à jurisdição da Corte Internacional de Justiça? Gente, é importante dizer que a corte, lembrando, faz parte da ONU, o objetivo é manter a paz, o objetivo da ONU é evitar uma terceira guerra mundial. A Corte Internacional de Justiça, o que ela pensou, e nisso ela foi bastante sábia, digamos assim. Mesmo os países que não fazem parte da ONU, mesmo os países que não se submetem à Corte Internacional de Justiça, podem vir, excepcionalmente, ser julgados pela Corte Internacional de Justiça, porque ela abriu juridicamente essa brecha, tá? O que a Corte entende? A Corte entende, diz mais ou menos assim: olha, Eurípides, você pode não gostar de mim, Eurípides é um país, mas se você, de repente, estiver numa situação que você precise resolver uma questão, para mim, enquanto Corte Internacional de Justiça, é mais importante que a sua solução seja feita de uma forma pacífica.
que você, Eurípides, que é um país, não se arvore em brigar, em criar guerra, em fazer contendas com outros países. Então, se você quiser, excepcionalmente, que eu decida a questão, eu vou criar mecanismos para que você tenha a minha jurisdição, eu direi o direito, se você está certo ou não sobre determinada questão. Então, os países podem se submeter à Corte Internacional de Justiça, já desde pronto, fazendo parte do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, da ONU e tudo mais, e mesmo não estando ali, eles podem, por duas formas diferentes, se submeterem à jurisdição da Corte. Hoje, existem, por exemplo, tratados internacionais que versam sobre diferentes assuntos, e já existe incluso nesse tratado o chamado cláusula jurisdicional. Fazendo uma comparação um pouco rasteira, mas é mais ou menos aquela ideia quando a gente pega os contratos aqui de locação, ou enfim, e eles colocam assim: se houver alguma divergência ou for escolhido para dirimir qualquer questão a respeito deste contrato, é tal lugar, suponhamos. Aqui, nessa chamada cláusula jurisdicional, o que acontece? Os países que estão prestes a celebrar um tratado internacional incluem essa cláusula jurisdicional que vai dizer, em outras palavras, que qualquer dúvida, qualquer descumprimento, qualquer questão referente àquele tratado, ao que versa aquele tratado, será resolvido pela Corte Internacional de Justiça. E aí isso faz o quê? Abarcou todos os países que são da Corte ou que são da ONU? Não. Todos os países que estão envolvidos naquele tratado. Então, isso é uma forma de a Corte se fazer presente. Hoje, tem mais de 300 acordos internacionais que têm esse tipo de cláusula, que tem essa cláusula. E aí, repito, dirige-se à Corte Internacional de Justiça para sanar, enfim, qualquer litígio que não seja resolvido de maneira amigável. Então, se busca jurisdicionalmente a Corte Internacional de Justiça. Vamos supor que não teve tratado nenhum, mas dois países começam a discutir, eles não fazem parte da ONU, enfim. Mas eles decidem que, diante da crise em que eles estão envolvidos, eles querem que a Corte Internacional de Justiça dê a eles o direito, tá? Eles querem se submeter à jurisdição da Corte Internacional de Justiça. Eles podem se apresentar à Corte e eles farão declarações mútuas, né, os dois assinam esse termo, onde eles concordam se submeter a essa jurisdição da Corte. Hoje, tem mais de 66 declarações que estão em vigor de estados que fizeram isso para resolver conflitos com outros, tá? Então, reitero, como é que funciona? Você pode ser signatário, e aí você já automaticamente se submete à jurisdição da Corte Internacional em qualquer caso. Você pode, quanto país, fazer parte de um tratado internacional que, em relação àquele assunto discutido no tratado, qualquer dúvida será resolvida pela Corte Internacional de Justiça. E, por último, você ainda pode, mesmo não sendo parte de tratado algum, nem da Corte, não é signatário de nada, você com aquele outro país que está divergindo, ou com outros países que estão divergindo, fazerem em conjunto uma declaração e autorizarem a Corte Internacional de Justiça. Porque, vejam, país, ele é o quê? Soberano. Então, esses países dizem que reconhece a jurisdição da Corte Internacional. Repito, tudo isso aqui, minha gente, visa o quê? Resolver as coisas da melhor forma possível para evitar uma guerra. Entenderam essas três possibilidades de como os países podem se submeter à Corte Internacional de Justiça? Tranquilo? Tá. Que tipo de assunto a Corte trata, né? Qual é o objeto de análise da Corte Internacional? Então, a Corte vai analisar a questão de tratado, como eu falei para vocês, um tratado, alguma coisa foi descumprida, ou depois da celebração, entendimento de um país é que o texto diz isso, o outro entendeu outra coisa, a Corte vai falar. Qualquer questão de direito internacional, tá certo? Desrespeito em relação a um tratado que foi firmado, um país cumpriu, outro país não cumpriu. E no julgamento que a Corte vai fazer, ela vai avaliar o quê? Se houve a agressão e a natureza dessa agressão, de desrespeito, qual a extensão, qual a gravidade, como é que vai ser feita a reparação devida, que, como eu falei para vocês, funciona muito por meio de indenização, tá?
E como é o procedimento desse julgamento? Em tese, lembra um pouquinho a questão aqui, nossa, né, brasileira. Sempre a ideia da ampla defesa, do devido processo legal. Então, a primeira fase do que chega à corte é chamada de fase escrita. Então, os países vão apresentar suas petições, provas, tudo que for necessário para análise. E após essa primeira apreciação dos documentos, a corte dá início à chamada segunda fase, que vem a ser a fase oral. Então, nessas audiências orais, os agentes, os assessores dos países vão apresentar, repito, oralmente, as suas devidas alegações. Essas pessoas que vão, obviamente, estar envolvidas no processo, elas não precisam dominar o inglês e o francês para fazê-lo, tá? Embora a maior parte domine, no mínimo, o inglês. Mas existe, obviamente, a tradução, tá? Cada um vai escutar na língua, no idioma que optou. Quem tem que ter o domínio efetivamente, o que se busca que tenha, são os magistrados. Mas quem representa os países envolvidos, obviamente, que são juristas, agentes, assessores encaminhados pelos países para fazer sua defesa, junto à Corte Internacional de Justiça, eles vão ouvir no idioma deles, tá bom? Então, as duas fases, escrita e a fase oral. Depois, então, a corte se reúne em escrutínio secreto. Não sei quantos de vocês já assistiram a algum júri no fórum, por exemplo, né? Depois existe aquela reunião entre o júri para poder deliberar. A mesma coisa acontece entre os magistrados. E aí, depois a sentença, ela vai ser pronunciada de forma pública, tá? Então, a sentença vem à audiência pública. Na Corte Internacional de Justiça, você pode assistir à audiência pública, tá? Você não precisa ser chefe de Estado para ter direito a assistir isso. Mas só que aí eu lembro um pouquinho a nossa situação guarulhense aqui. Se você vai ao fórum e você quer assistir uma audiência, não basta simplesmente você chegar lá sorridente e falar assim, eu vim aqui assistir uma audiência. Há critérios que eles fazem porque existe uma questão de preocupação com o ritual, para que não haja nenhum problema. Então, geralmente vão te pedir a carteira da FIG, para ver se você é estudante. Vocês sabem que as salas das audiências são pequenininhas, né? Então, tem uma limitação na quantidade de pessoas. Quando você vai assistir ao júri, ao contrário, já tem o quê? Uma certa, uma capacidade maior da presença do público, né? Repito, não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, que é tão pertinho de vocês, né, não precisa ir para longe, mas aí você vai assistir lá, por exemplo, o júri, então é maior o espaço, desde que você se comporte, você fique lá calado, seu celular efetivamente em silêncio, que você não vai se pronunciar nem a favor do réu, nem contra, você pode assistir, é pública. Em relação aos países também, claro que vão ter critérios, repito, na hora que você chegar lá, eu gostaria, tá, ele vai avaliar se você é uma pessoa que tem condições de estar ali, mas não há, você não precisa ser um chefe de Estado para assistir a uma audiência em que a Corte Internacional vá prolatar e pronunciar sua sentença, tá certo? Tranquilo? Importantíssimo. A Corte Internacional de Justiça, a sentença, ela é definitiva, ela é inapelável, tá? Questão de prova em prosa e verso. O que é importante vocês lembrarem para não cair em casca de banana? Existe um recurso, que o nome não ajuda, mas que se chama recurso de revisão. Então, a Corte Internacional tem um recurso chamado recurso de revisão. Só que, embora a palavra seja revisão, gente, não há revisão da sentença. A sentença ela é irrecorrível e inapelável. F5, Carol, vê se melhorou aí. Travou da Carol, só travou de todo mundo. Só. F5, Carol, vê se melhorou. Será que melhorou para ela? Me escuta, Carol. Será que ela está escutando? O Robson está ouvindo, né? Os demais... Ah, tá digitando. Agora sim? Tá. Então, vamos lá. Estou achando ótimo, hoje eu estou conseguindo fazer o web com vocês e simultaneamente a aula, apesar que de manhã, geralmente, eu consigo. 90% dos casos. À noite é que é mais complexo. Quanto mais gente na sala, menos possibilidade de uso de dados. Mas vamos lá, então. Então, veja, ela é inapelável, irrecorrível. O que é a casca de banana que você tem que ter cuidado? Desculpa. Na corte, existe
diante da sentença, um recurso chamado recurso de revisão. Só que a expressão revisão não é que vai alterar a sentença, minha gente. Essa ideia de recurso de revisão vai se assemelhar àquela ideia dos embargos de declaração. Quando é que os embargos... Para que servem os embargos de declaração, gente? Quem diz aí para mim? Para esclarecer quando a sentença foi omissa, obscuridade, perfeito. Então, ou seja, suprimir omissão, contradição, obscuridade. O Rafael colocou, perfeito. Então, gente, o chamado recurso de revisão, ele é uma espécie de embargos de declaração. É só para o país perguntar assim, olha, Corte Internacional de Justiça, o cumprimento dessa sentença deve ser o quê? Eu estou numa dúvida, eu tenho que fazer de um jeito ou fazer de outro. E quanto a isso? Bom, mudar sentença, não. Sentença da Corte Internacional de Justiça, irrecorrível, inapelável. Mas não esqueçam do chamado recurso de revisão, queridinho, que pode simplesmente servir, entre aspas, como um embargo de declaração, tá? Se houver uma nova prova contundente, incrível, fantástica, depois da sentença, pode sim haver a reabertura de um processo. Mas aí eu reitero, é a coisa mais difícil de acontecer. Porque durante todo o procedimento a primeira fase escrita, a segunda fase oral, a análise das provas, o direito à ampla defesa, o devido processo legal, todas as questões são esvaziadas ao máximo, resolvidas ao máximo, retiradas as dúvidas ao máximo, porque nós estamos falando de países soberanos. Então, uma decisão da corte, ela tem que ser muito, muito equilibrada. É estranho a gente pensar assim, quando em relação ao indivíduo, né, o julgamento de um cidadão, a coisa vai tão atabalhoada. Quantas etapas são descumpridas ou desrespeitadas? Mas quando a gente fala de Estado, repito, a preocupação, ela é bem grande em relação a isso, tá? E aí, outra coisa bastante importante também, já assunto de prova recorrente, é que a sentença, como eu falei, irrecorrível, inapelável. Mas vamos supor que um Estado, mesmo depois de todo esse procedimento justo, amplo, de defesa e tudo, ele se arvore a dizer, não vou cumprir o que a Corte Internacional de Justiça decidiu. De antemão, gente, eu digo a vocês que é praticamente raríssimo. Ele pode questionar, né, fazer a questão do pedido de revisão lá, mas descumprir, dizer eu não vou cumprir, não. Porque por mais loucos que sejam muitos dos representantes dos países, existe no inconsciente, eu diria, de cada um deles, a compreensão de que uma guerra é algo extremamente prejudicial. E que quando você se coloca como um país, que está ali, repito, na liturgia do cargo, para buscar uma resolução jurisdicional, cabe a você, enquanto chefe daquele país, e que você está ali de forma provisória e não definitiva, porque você passa e o Estado permanece, a sua obrigatoriedade de cumprir, tá bom? Mas vamos lá, se um Estado vencido decide que não vai cumprir o que foi prolatado na sentença, o país vencedor vai poder pedir que o Conselho de Segurança da ONU entre em ação. Então, isso aqui é muito forte. Uma sentença arbitrária, uma sentença prolatada pela Corte Internacional de Justiça, o cumprimento dela vai estar atrelado a uma fiscalização, digamos assim, do Conselho de Segurança da ONU. Não é que ele vai ficar fiscalizando, mas se o país vencido não cumpre, o vencedor vai chegar lá no Conselho de Segurança e dizer, olha, a sentença prolatada pela Corte Internacional de Justiça não está sendo respeitada. E aí o Conselho de Segurança entra em ação, minha gente. E aí vem as medidas mais rígidas. A Ana, acho que foi a Ana no comecinho que falou em relação, por exemplo, na realidade a Ana falou mais assim, de retirar aquele país de algum grupo. Mas, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU pode falar o quê? Países que fazem parte da ONU e tenham acordos comerciais com o país que não está cumprindo a decisão da Corte Internacional de Justiça vão cortar negociações, não vão comprar mais produtos, não vão vender mais produtos. Então, as medidas econômicas que esse país pode sofrer, as sanções econômicas, são muito duras. Então, reitero, um país não vai querer comprar esse tipo de briga.
tá? Ele vai cumprir, se ele perdeu, ele vai cumprir. Então, Ana, pronto. Perfeito? Então, dessa medida que você sugeriu, por exemplo, exatamente, só que essa medida da questão de Cuba, embora a questão com Cuba tenha sido muito em relação e força dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos pressionaram países a romper relações comerciais com Cuba, porque era desinteressante. Aí, logicamente, os Estados Unidos levantaram aquele discurso que, por ser Cuba uma ditadura, deveria sim ser rechaçada e tudo mais, né? Tem um cunho político, mas é exatamente essa leitura. Só que Cuba não foi, né? A decisão aí não foi que Cuba descumpriu nada da Corte Internacional de Justiça. Cuba não se alinhou aos Estados Unidos. Mas a analogia que você está fazendo é bem por aí. Se alguém descumpre na Corte Internacional de Justiça e tiver que o Conselho de Segurança agir, ele vai agir também com esse viés de represálias econômicas, porque é o que faz um país parar e refletir, tá? Vocês imaginem, nós estamos nessa situação e todos os demais envolvidos nessa questão dessa pandemia, todo mundo amargando os problemas econômicos, né? Todos os países. Europa e Estados Unidos têm grana, mas mesmo assim, digamos assim, a retirada nos cofres públicos é uma retirada significativa. Agora, você imagina você sofrer uma situação de corte de relações econômicas, durante muito tempo. O país não subsiste, gente, porque um país, para ele existir, embora ele seja soberano, ele depende do entorno, ele depende de mercado que venda, de mercado que compre, ele depende de relações diplomáticas. Essa questão da vacina, por exemplo, é algo que me preocupa muito, porque que vai surgir, a grande probabilidade é que exista, né? Talvez porque HIV, por exemplo, você não tem até hoje, né? Você tem métodos que deram sobrevida a quem se contamina. Mas a questão da vacina do Covid é algo muito preocupante. Por quê? Porque até 15 dias havia uma resolução da OMS, Organização Mundial de Saúde, que pertence à ONU, que é vinculada à ONU, em que os países que estavam nessa corrida por busca de vacina, que são aqueles mais ricos, que investem realmente em ciência, havia um entendimento que na hora que houvesse essa descoberta, seria uma descoberta com visão humanística. Ou seja, vamos liberar o acesso, vamos facilitar para que o tipo de medicamento chegue ao mundo. O que os Estados Unidos fizeram? Após romper com a Organização Mundial de Saúde e tudo mais. Não. Se os meus cientistas descobrirem, eu preciso fazer com que esses cientistas tenham o devido respeito, merecimento e recebam as glórias e financeiramente aquilo que merecem. Então, nada de contar que se for aqui nos Estados Unidos, negócio de quebra de patente, vamos distribuir o que foi descoberto para o mundo, não. E aí, quando os Estados Unidos se pronunciaram dessa forma, essa resolução ficou bem enfraquecida. E outros países como China e outros que estão nessa corrida por alguma solução científica, também começaram a titubear, do tipo, poxa, então se os Estados Unidos descobrirem, não vão fazer, por que eu, se descobrir, vou fazer isso? Não, é melhor que eu consiga ganhar. Veja como é complicado isso. E aí, minha gente, em síntese, foi para lá, foi para cá, a resolução foi assinada, onde os países concordam e dizem que não, que ainda é uma visão humanística e tudo mais. Agora, isso está só no papel. Com a retirada dos Estados Unidos, a força, ela fica um tanto limitada para fazer valer isso. E aí, minha gente, eu digo, o Brasil tem cientistas competentes? Tem, só que o Brasil não tem um investimento em ciência como deveria. Se não for o Brasil a descobrir essa vacina, e a tendência é que quem descubra é aqueles que estão à frente nessa corrida por pesquisa, o Brasil, assim como outros países, ficarão na fila. Quer ficar na fila? É esperar que isso possa ser liberado para o Brasil. E sabe-se Deus com que valor sendo cobrado. Então, isso é muito duro, é muito difícil, tá? Bom, vamos lá. Temas abordados na corte. Então, ó, aqui eu coloquei alguns para vocês entenderem. Então, relações diplomáticas, direito de asilo, direito humanitário, soberania territorial, fronteira marítima, fronteira terrestre. Então, o país começa a brigar, isso aqui é meu, isso aqui é seu, né? Essa partezinha aqui da terra, esse meridiano passava na minha rua, não, passa na rua do lado de cá. Tudo isso é tema tratado na Corte Internacional de Justiça.
E quais as fontes do direito internacional? Fonte, onde é que elas bebem? As decisões tomadas por esses magistrados, tem onde sua fundamentação, tá? Os tratados internacionais, o costume internacional, os princípios gerais de direito, a equidade, as decisões judiciais e doutrina. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu já comentei com vocês na primeira unidade. Por isso que eu falo para vocês, gente, conhecimento é algo que vai se consolidando. Então, vamos lembrar isso aí. As decisões proferidas pelo STF formam jurisprudência para a Corte Internacional de Justiça, as cortes internacionais, sim ou não? Só Ana e Carol, cadê os demais? Tá meio a meio aí. Sim ou não, gente? Não, já falei isso em sala. Gente, o STF, com todo respeito à Igreja Corte, as decisões do STF vão repercutir sobre o ordenamento jurídico do Brasil. Formar jurisprudência internacional para o direito internacional, o que forma são as decisões tomadas pelas cortes internacionais. As decisões adotadas pelas principais e supremas cortes de qualquer país vão ter repercussão no ordenamento jurídico do país. Internacionalmente, não. O que cria jurisprudência internacional, efetivamente, é aquela decisão tomada por corte internacional. Perfeito? Entenderam? Não podem errar mais, esse assunto já falou em sala. Tá vendo, Eurípides? Lembrou. Mas é muita informação mesmo, tá? Por isso que eu estou dizendo a vocês, gente, sugiro de coração, de alma aberta, falando isso como amiga. Antes de fazer a prova, leia o conteúdo, tá? Mesmo que depois você marque e fale, não era isso, consultei, vi que tá. Mas aí você vai e fala, pô, esse assunto eu não entendi, esse assunto eu tenho dúvida. Você vai ter um feedback pessoal, que é um feedback que eu não tenho como ter. Não se preocupa necessariamente com nota, se preocupa em aprender. Tudo isso aqui é base para o 10º semestre, que é a porta de saída para vocês gritarem, chorarem, se emocionarem no dia da colação de grau, né, e ter uma carreira de sucesso, vitoriosa, onde quer que você vá. Mesmo que você não vá atuar em direito internacional, isso é conhecimento, e conhecimento ninguém tira da gente. Isso é que, essa é a magia de estudar, isso que me encanta, que faz os meus olhos brilharem. Conhecimento é muito bom, tá? E não para você ser o senhor da verdade, não, é porque você se torna uma pessoa melhor, porque você faz julgamentos mais sensatos sobre a vida mesmo. Em vez de cair nessas paixões desenfreadas do povo se matando e brigando até em família, porque o político X ou o político Z, você consegue se afastar e ter mais bom senso para avaliar aquilo, tá certo? Deixa eu ver aqui. Sim, entra nas fontes jurisdicionais, tá. Isso, prof. Isso. Deixa eu só para encerrar a aula, rapidinho, porque a gente entrou um pouquinho mais tarde, peço a ajuda de vocês nisso. 3 situações que eu tirei aqui, só para que vocês tenham ideia de decisões da corte, sobre o que a corte definiu e que o Brasil, por exemplo, estava aqui envolvido. Então, 75 anos de trajetória, tá? Houve um caso em que o Brasil esteve envolvido, porque o Brasil, embora só tenha mudanças mais consolidadas em relação ao estrangeiro, em relação que nós vamos ver no 10º período, a partir da lei de imigração, e tinha um estatuto do estrangeiro extremamente enrijecido, ditatorial, época de ditadura e tudo mais, o Brasil sempre teve a imagem no cenário internacional de um país que respeita as liberdades, respeita as diferenças, a religião e tudo mais. Então, não por acaso, os pedidos de asilo, os pedidos para se estar no Brasil de um estrangeiro que se sente ameaçado, não são poucos. Houve uma situação em que o presidente deposto de Honduras, que era o Manuel Zelaya, ele foi pedir ajuda na embaixada brasileira. E o Brasil, por ter essa ideia de, realmente, reitero, de respeito, de buscar ajudar o estrangeiro e tudo mais, o Brasil colocou que iria ajudar, ia dar esse abrigo na embaixada brasileira para o Manuel Zelaya. Isso criou um incidente diplomático, Honduras ficou muito irritado, disse que era um desrespeito à soberania, porque ele tinha que responder pelos atos lá, bababá, ele estava sendo acusado de uma série de questões. Em síntese, isso foi parar na Corte Internacional de Justiça.
Não deu em nada para o Brasil, na realidade, porque Honduras desistiu do processo, mas isso é um fato real, um fato concreto. Um outro caso aqui é o primeiro caso que foi levado para a corte. Existia, a Albânia estava fazendo uma intervenção num canal de Corfu, num local específico, e houve, nas explosões que eles estavam fazendo, a Albânia, houve morte de marinheiros britânicos. Então, o que aconteceu? O Reino Unido foi e buscou responsabilizar a Albânia. A Albânia dizendo que não sabia, que tinha sido um acidente, que não imaginava, bababá, mas o Reino Unido então abriu mão. Levou esse processo à Corte Internacional de Justiça, a Albânia foi considerada responsável pela morte dos marinheiros e teve de indenizar o Reino Unido pela morte dos seus cidadãos, tá? Isso aí é fato. E, por fim, o último caso que eu gostaria também de registrar, esse aqui, na realidade, isso aí já envolve os Estados Unidos, para vocês verem que os Estados Unidos também ficam como é que eu vou dizer, na rota de ser analisado pela Corte Internacional de Justiça. Aqui é o seguinte, existe um acordo assinado desde a época de 63, simultaneamente quase a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, foi assinada também a Convenção de Viena sobre Relações Consulares. E essa convenção, os Estados Unidos é signatário e outros vários países, obriga que se houver a prisão de um nacional, que foi o que aconteceu, esse paraguaio aqui, o Angel Francisco, ele foi acusado de homicídio nos Estados Unidos e foi detido lá. Então, quando acontece isso de um estrangeiro ser detido, acusado de um crime em território de um outro país, este acusado, ele tem o direito de entrar em contato com o consulado do seu país, informar a situação e buscar ajuda jurídica. Só que quando esse aqui foi detido nos Estados Unidos, os Estados Unidos impediram, proibiram que ele entrasse em contato com o consulado paraguaio, para poder pedir ajuda jurídica e informar o caso. Logicamente, quando o Paraguai foi informado da situação, entendeu, obviamente, que houve um desrespeito a um tratado internacional que estava assinado pelo Brasil, pelos Estados Unidos, pelo Paraguai, e foi à Corte Internacional de Justiça. A Corte julgou que os Estados Unidos não poderiam ter desrespeitado, e aí houve uma questão de resolução diplomática para resolver, e houve também a questão de indenização e tal, pelo fato do que aconteceu com este rapaz, tá certo? Rafael, o material já está lá no Quitutor. Tá? Minto, desculpa, estou postando agora. Vai ser um texto, vocês vão lê-lo, tá? Eu vou colocar a página direitinho, porque eu, inclusive, fiz questão de pegar de um livro, que tem outras coisas também, que vão poder ajudar vocês na resolução de prova, tá certo? Então, eu quero saber se tem alguma dúvida, agradecer o carinho, a presença de vocês, maravilhosa como sempre. Algum comentário, alguma dúvida? Não? Ô, Rafael, obrigada pelo aula top, pelo carinho. Bom dia, Everton, Val, muito obrigado. Val, espero que você esteja recuperando todo o material que você precisar aí, avise que eu puder lhe ajudar. Carol, obrigada também. Gabi, tá bom? Muitos beijos, abraços. Um excelente final de semana. Obrigada pelo carinho. Até sexta-feira, tá bom? Eu também, professora. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Obrigada, Robson. Beijo grande no coração. Fiquem com Deus, então. Tchau, tchau. Sim, cadê a minha amiga, a minha querida